Olá pessoal, meu nome é Carlos Matos e eu elaborei esse vídeo para ilustrar o conceito utilizado para implementar menu de contexto em Listbox Items no WPF. Esse exemplo ele ainda vai ser objeto de um artigo mais detalhado, mais abrangente, que eu devo disponibilizar no Dev Brasil nos próximos dias e também no meu blog no MS MVPs. O exemplo consiste no seguinte: eu preciso construir uma lista de imagens, apresentar duas imagens por linha e interagir com essas imagens através do menu de contexto. O exemplo que nós criamos aqui é bastante simples. Tem aqui uma list box do lado esquerdo. Essa list box está trabalhando com o Scroll Viewer para permitir a rolagem na vertical, e dentro da list box eu vou organizar os itens utilizando o Wrap Panel. O Wrap Panel ele distribui os itens que você colocar na list box, organizando eles de acordo com a orientação definida para o Wrap Panel. Você pode definir a orientação como vertical ou horizontal. Como nós queremos uma imagem ao lado da outra, nós vamos definir essa orientação como horizontal. E aí é só definir a largura do Wrap Panel, o suficiente para acomodar apenas duas imagens, e ele faz a quebra de linha automática para a gente, independente do número de itens que nós carregamos nessa lista. A carga das imagens que vão ser exibidas nessa lista está sendo feita a partir do File System. Poderia estar vindo do SQL Server, ou poderia estar vindo de um arquivo XML, ou de qualquer outra fonte de dados. Nesse exemplo eu utilizei o File System, eu tenho uma pasta aqui com diversos ícones, nós vamos carregar todos esses ícones dentro da nossa listbox. O código XAML utilizado para implementar o menu de contexto é bastante simples. Eu tenho aqui no primeiro bloco, se você observar, a declaração do nosso menu de contexto foi feita dentro da seção Resources do grid, que está na janela Main Window que nós estamos utilizando. Isso poderia ser colocado na seção Resources da janela? Poderia também, sem prejuízo nenhum. Não há problema algum em você fazer isso. O menu de contexto, a definição dele é bastante simples, né? Para cada menu de contexto, você tem N itens que você pode adicionar. As duas propriedades fundamentais para você criar um menu de contexto são a propriedade header, que define qual é o texto que vai aparecer no menu, e a propriedade click, que associa um procedimento ao evento click do menu. Quando o usuário clicar no menu, ele vai executar o procedimento que você colocar aqui. No primeiro item de menu, exibir informações da imagem, eu criei um procedimento que ele vai fazer a leitura dos dados do arquivo da imagem e vai exibir isso numa caixa de mensagem para o usuário. É mais para ilustrar não só o uso do menu de contexto, mas também de como você interagir com o item que foi selecionado dentro da sua listbox. Esse menu de contexto, definido uma vez aqui na seção de recursos, eu preciso associar ele a cada item da nossa listbox. A melhor forma de você fazer isso é utilizando o estilo que está definido para a listbox. Esse estilo ele define não só a aparência dos itens que vão ser exibidos na listbox, mas ele também permite que você possa adicionar algumas funcionalidades. No nosso caso aqui, o menu de contexto. Então, o menu de contexto ele foi definido aqui em cima com o nome Menu Contexto Customizado. E aqui, dentro desse estilo, que é o mesmo que eu utilizei no artigo publicado anteriormente no Dev Brasil, onde eu mostro a aplicação do Drop Shadow Effect, a única alteração que eu fiz nesse estilo foi acrescentar aqui a referência ao menu de contexto. Então, você pode utilizar o Dynamic Resource para você atribuir o menu de contexto definido na seção Resources para a propriedade Context Menu do objeto Border. Por que esse objeto Border? Neste exemplo aqui eu estou envolvendo cada item da listbox com uma borda que tem um efeito visual de uma sombra. Mas não necessariamente você vai utilizar a borda dentro da sua aplicação. Então você precisa entender que você pode aplicar o menu de contexto em qualquer controle do WPF. Se não fosse a borda, poderia ser um text block, poderia ser um controle image ou qualquer outro controle. Basta você fazer a referência à propriedade Context Menu, utilizar o Dynamic Resource e apontar ele para o nome que você criou o seu menu de contexto na seção de Resource. Então, o ponto mais importante desse bloco de estilo
é esta propriedade context menu aqui, que está fazendo a referência ao menu declarado ali em cima. Depois, o próprio código XAML para implementar a listbox em si. Daqui não estão declarados os itens, porque nós vamos carregar a listbox programaticamente. Então, a única informação que eu tenho aqui que é importante é saber que o estilo do item que vai ser exibido na nossa lista, ele também está sendo feito referência através de um recurso estático, e o nome dele aqui desse recurso é Red Drop Shadow Effect, que foi o mesmo recurso que eu utilizei no outro exemplo, o Red Drop Shadow Effect. Declarada a lista no XAML, nós podemos ir para o código C# e ver como que nós vamos carregar essa lista. Então eu criei um procedimento bastante simples que utiliza o namespace System.io para percorrer um diretório e carregar todos os arquivos de imagem que estão dentro desse diretório. A pasta utilizada aqui é uma pasta que está temporária na minha máquina, e ele abre um loop utilizando for each para percorrer cada arquivo e adicionar esse arquivo na nossa lista. O que tem de diferente aqui para vocês entenderem? Eu criei uma classe chamada imagem customizada só para facilitar o armazenamento de algumas informações que eu vou extrair do arquivo. Essa classe está declarada no mesmo arquivo. Se você vier no final do arquivo, esse código vai estar disponível para download para vocês. Eu vou deixar publicado lá dentro do Dev Brasil. Eu peguei uma classe herdada da nossa classe base Image, chamei essa classe de imagem customizada e adicionei aqui 4 novas propriedades. As propriedades são nome do arquivo, data da criação, data do último acesso e o tamanho do arquivo em bytes. Com essa classe, eu criei uma nova instância da imagem customizada, defini a largura e a altura dessa imagem, são ícones, nós vamos exibir eles no tamanho de 64 por 64 pixels. A origem da imagem foi definida dinamicamente, ele está buscando, através do file name no loop do for each, ele está atribuindo esta imagem como uma nova instância de um bitmap image. Você não pode atribuir uma string para a propriedade source, ele espera uma imagem, então você tem que fazer esse cache obrigatoriamente. Ele vai definir a origem desta imagem e depois nós vamos adicionar algumas informações que nós já definimos na nossa classe aqui embaixo, e para poder alimentar a imagem, o item da lista, já com essas informações associadas a ele, para que eu possa depois recuperar essas informações em tempo de execução. Então eu uso aqui o file info, que também pertence ao namespace System.io, e através do file info eu posso obter as informações de data de criação, data do último acesso e tamanho do arquivo, que é exibido sempre em bytes. O nome do arquivo ele já faz parte do file info, ou eu poderia pegar ele aqui do file name também, que nós já declaramos ali em cima. Essas informações, depois de recuperadas e associadas ao nosso objeto que eu chamei aqui de ImageIcon, nós vamos atribuir para a nossa listbox. Então, para cada arquivo que ele encontrar, ele vai definir aqui o tamanho desse arquivo, a origem da imagem, vai definir as informações que nós precisamos desse arquivo e depois ele adiciona na nossa listbox. Para recuperar essas imagens, como que nós vamos recuperar essas imagens? Eu vou dentro do menu Item Click, que é o evento que foi declarado lá no código XAML. A gente vai voltar no código XAML para você ver. Aqui na seção do nosso menu de contexto, se você olhar aqui, o menu de contexto, exibir informações da imagem, está associado ao evento menu Item Click. Então, dentro do nosso arquivo de código, o menu Item Click, ele implementa essa funcionalidade. Ele cria uma nova instância da classe imagem customizada, faz um cache do item que está selecionado na listbox. Então, esse caching é obrigatório para você poder atribuir para a nova instância que você criou. E depois eu utilizo o String Builder para construir a minha mensagem que vai ser exibida para o usuário. No String Builder eu estou só recuperando aqui as informações, o índice que está selecionado na listbox e as informações do arquivo que nós já gravamos no momento que carregamos a nossa listbox.
foi só alimentar as propriedades da nossa classe. E agora a gente vai recuperar essas informações aqui. Estou usando quebra de linha no final para poder demonstrar a caixa de mensagem de uma forma mais legível. No final a mensagem é exibida e nós vamos executar essa aplicação para que você possa visualizar ela em tempo de execução. Aqui o outro procedimento associado ao menu de contexto é só para ilustrar a resposta dele para o clique do evento quando o usuário utilizar o menu de contexto. Vamos executar a aplicação aqui. Com a aplicação em execução, deixa eu minimizar a janela para você visualizar melhor. Carregar as imagens. Ele carregou a nossa lista toda, 2 imagens lado a lado. E eu posso clicar na imagem e visualizar o meu menu de contexto. Se eu clicar no exibir informações da imagem, ele traz as informações que nós programamos. Qual é o índice selecionado dentro da listbox, o nome do arquivo, a data da criação, a data do último acesso e o tamanho desse arquivo em bytes. Isso pode ser feito com todos os itens que estão na nossa listbox. Se eu usar um outro item no menu, ele vai dar a mensagem de que a funcionalidade não foi implementada. Essa implementação de menu de contexto é bastante simples. Você pode ter uma necessidade mais específica de apresentar no menu de contexto as informações desse arquivo já serem exibidas dentro do menu de contexto. Nesse caso, nós não construiríamos o menu de contexto usando o código XAML. Teríamos a necessidade então de implementar ele programaticamente utilizando C#, mas é também perfeitamente possível. Esse exemplo eu preparei agora para publicar rapidamente lá no Dev Brasil, para responder ao nosso colega que postou essa dúvida hoje lá. Mas eu estou elaborando um artigo já mais abrangente, mais detalhado, onde eu vou demonstrar também como construir o menu de contexto programaticamente. Eu devo liberar esse artigo nos próximos dias no Dev Brasil e no nosso blog lá no MS MVPs também. Eu espero que isso aqui ajude vocês a entenderem o funcionamento do menu de contexto dentro de um listbox item. O código-fonte eu estou disponibilizando também no Dev Brasil, está na mesma área do WPF. Você pode visitar a comunidade lá e baixar o código-fonte para entender esse exemplo todo. Muito obrigado e até a próxima.